Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos usar hoje dois textos, né, como texto base. Juízes capítulo 21, versículo 25, é o último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que bem lhe parecia direito. Em algumas versões, cada um fazia aquilo que melhor lhes parecia. Ou na nossa linguagem, cada um fazia o que dava na telha. E aí a gente vai pular uma folha ou duas, depende da sua versão. O livro de Ruth é o próximo livro, após Juízes, o primeiro e o segundo versículo, que diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Então, irmãos, o livro de Ruth é um livro muito conhecido, uma história também muito conhecida, e o livro de Ruth, ele se deu dentro desse período que é chamado o período dos juízes. Esse período dos juízes é um período que iniciou logo após a entrada do povo de Israel na terra prometida, após a morte de Josué e também dos líderes ali que viveram na geração de Josué, e a partir daí o povo começou a andar por conta própria e começou a entrar também em cativeiro por causa dos povos que viviam naquela terra e começavam a clamar, e Deus mandava os juízes. Aí iniciou-se esse período de juízes que durou aproximadamente 3 séculos. E esse livro ele foi escrito provavelmente por Samuel, porque no último versículo de Juízes está escrito assim: e não havia rei na terra. Então, provavelmente esse livro foi escrito por Samuel ou por alguém daquele período no período da monarquia de Israel, né? Provavelmente ali o ano de 1050 antes de Cristo. E o texto diz que cada um, lá em Juízes, né, o primeiro texto que nós lemos, diz que cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel. É lógico que essa menção do escritor é porque eles estavam, quando foi escrito o livro, já existia rei em Israel, provavelmente no período da monarquia. Mas nós podemos entender também que fisicamente não havia um rei. Fisicamente, tá? Josué tinha morrido e eles estavam sendo governados por juízes, porém havia um rei em Israel. Havia um rei em Israel, e o rei de Israel era Deus. Deus era o rei de Israel. E nós podemos notar isso lá em 1 Samuel, capítulo 8. O Velho Testamento é sempre primeiro, viu, irmãos? Porque são livros. E o Novo Testamento é sempre primeira, porque são epístolas ou cartas. Aí o irmão fala: mas você fala isso direto, né? Mas a gente tem que repetir, às vezes. Não vai tirar ninguém do céu, nem mandar ninguém para o céu essa informação, mas é importante, né? A gente saber. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, diz assim: isso aqui foi o momento em que o povo estava pedindo um rei para Samuel, porque os filhos dele já estavam se desviando, né? Então, olha, aí o povo pediu um rei, né, para Samuel, e Samuel ficou muito desgostoso com isso, ficou muito triste, e foi orar a Deus, né, porque ele estava se sentindo rejeitado pelo povo. E, na verdade, o povo estava temendo que Samuel morresse e os seus filhos ocupassem o lugar, e os filhos dele não estavam andando, os filhos de Samuel não estavam andando nos mesmos caminhos de Samuel, ou seja, não estavam obedecendo a Deus. Aí Samuel orou a Deus e Deus respondeu assim para Samuel. E o Senhor então lhe respondeu, no caso a Samuel, em seguida: atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto
não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Então havia um rei nesse período de Juízes, e o rei era Deus. Tá? Então, é por isso que, apesar deles estarem fazendo aquilo que eles queriam, era porque eles não estavam permitindo que Deus reinasse sobre a vida dele. Bem diferente de nós, graças a Deus, né, irmãos? Tudo que a gente faz, a gente consulta a Deus, né? A gente nunca faz nada por conta própria. E esse povo, infelizmente, não eram como nós, né? Nós sempre oramos a Deus, ó Senhor, é sua vontade eu fazer isso. E às vezes coisas legítimas, né? É tua vontade eu fazer comprar esse bem, é tua vontade eu fazer essa viagem. A gente sempre consulta a Deus, né? Graças a Deus nós somos assim. Não somos que nem as pessoas lá do tempo de Juízes que faziam as coisas da sua cabeça, apesar de falarem que o Senhor era o seu Deus. Mas aí a gente pula para o livro de Ruth. E lá no livro de Ruth, né, os 2 versículos que nós lemos, diz assim que no tempo dos juízes, que é esse tempo que nós estamos falando, os juízes governavam sobre o povo israelita. Ruth 1 e 2. Sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Então esse certo homem que saiu de Belém, e ele saiu de Belém porque estava faltando alimento em Belém, estava um período de escassez em Belém. Então por isso que ele pegou a sua família de Belém, que é uma cidade de Judá, e foi para Moabe. Só que Belém, curiosamente, significa casa do alimento ou casa do pão. Belém significa casa do pão. E faltou pão, aí como faltou pão, Elimeleque pegou a sua família e foi comer pão, achar pão lá em Moabe. Curiosamente também, Elimeleque significa meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Por que eu estou fazendo esse destaque? Elimeleque significa meu Deus é rei, faltou pão em Belém, que é a casa do pão, e ele foi para Moabe para sustentar a sua família, uma atitude, ao nosso olhos, muito legítima. Minha família está passando necessidade, então vamos resolver o problema. Meus filhos não podem passar fome, nem minha mulher. Então vamos resolver o problema. Só que Elimeleque agiu por conta própria, irmãos. Ele estava exatamente dentro desse contexto de Juízes, fazendo aquilo que lhe parecia melhor. Então, na cabeça dele, o melhor que ele tinha que fazer era sair de Belém, a casa do pão, né, porque estava em escassez, e ir para Moabe para resolver o seu problema. Mas ele agiu por conta própria, porque nessa viagem, porque nós não percebemos aqui que ele foi orientado por Deus, nós não percebemos que foi Deus que o conduziu a tomar essa atitude, e depois, no decorrer do livro, vai ficando cada vez mais claro que eles fizeram aquilo porque eles acharam que era a melhor maneira de agir naquele momento, dentro daquela situação. Então, lá no versículo 3, de 3 a 5, diz assim: ele levou seus 2 filhos, né, e a sua esposa. E no versículo 3 de Ruth diz assim: algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Aí ele faleceu lá em Moabe. E Noemi, que era a esposa dele, e a palavra Noemi significa agradável, ficou apenas na companhia dos seus 2 filhos solteiros. Então, irmão, dentro daquele contexto, você ter filho homem era muito importante. Ela tinha 2 filhos homens. Tinha o marido e os 2 filhos homens. Por quê? Porque o trabalho era um trabalho braçal, era a terra. Eles tinham que ter que lavrar a terra. Então, para o homem é muito mais correto, né, estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, quando a mulher se via sozinha, por isso que as viúvas sofriam muito, porque para fazer aquele serviço pesado não era fácil. Então, ela tinha o seu marido, seus 2 filhos, então estava tudo inclinado. Não, nós vamos para Moabe e vai dar tudo certo. Só que Elimeleque morreu, né? E ela ficou com os 2 filhos. Logo depois, os seus 2 filhos, né, no versículo 4, se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, Orfa ou Ofra, né? E a outra se chamava Ruth. Permaneceram nessas terras por uns 10 anos.
E aconteceu que Malom e Quilion, que eram os filhos de Elimeleque e de Noemi, também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e viúva. E a partir daí, quando Noemi se vê sozinha, com as suas duas noras, e porque provavelmente essa atitude que eles tomaram, eu acredito que foi uma atitude que eles tomaram por conta própria de ir para Moabe, ela se viu só dentro da situação. Ela se viu só dentro da situação e Noemi passou a não, por causa das circunstâncias que a cercavam, que eram circunstâncias ruins, ela já não conseguia enxergar a providência de Deus, pelas atitudes dela. Quando ela se viu sozinha com as suas noras, ela chegou e falou para as suas noras, olha, eu estou sozinha, não tenho mais filhos, então vamos fazer o seguinte, ela estava até disposta a levar as noras de volta para Judá, porque ela ficou sabendo que lá em Judá Deus tinha visitado a terra com pão, então a colheita tinha sido boa, então ela falou, agora eu vou voltar para a minha terra. Aí as noras, viúvas, você falou, vamos voltar junto, né? Ela falou, não. No meio do caminho, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, volta vocês para a casa de vocês, para a casa do pai de vocês, para os deuses de vocês, porque eu não tenho mais condição de dar filho para vocês. Meus 2 filhos morreram, ainda que eu engravidasse hoje, vocês iam esperar meu filho crescer para casar com vocês e tal. Então argumentou com ela de forma muito racional, falou, olha, você só tem a perder voltando comigo. E por que Noemi agia assim? Porque quando, irmão, a gente anda por conta própria, a gente não consulta a Deus, a gente não reconhece a Deus em todos os nossos caminhos, como está lá em Provérbios, a gente tende a ficar a ver só o que é visível. A gente não consegue ver o invisível. A gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas a gente não consegue ver a providência de Deus. E Noemi já estava entrando por esse caminho e falou, despediu as 2 noras, foi embora, e uma foi mesmo chorando, né? A Ofra foi chorando, mas Ruth falou, não, eu vou ficar com você. Vou ficar com você até morrer. Onde você morreu, foi enterrado, eu vou ser enterrado. O que você comeu, eu vou comer. Se você não comer também, eu vou ficar sem comer, mas eu vou ficar do seu lado. Eu vou ser a sua sombra. Mas só que Noemi não percebia esse cuidado de Deus na vida dela, né? Eu não falei o tema da mensagem, né? Mas o tema da mensagem é o cuidado de Deus em tempos de crise. Tá? Me desculpe, eu devia ter falado no começo, né, o tema, mas eu fui cantar e esqueci do tema da mensagem. Então, o tema da mensagem é o cuidado de Deus em tempos de crise. Então, Noemi já não conseguia ver o cuidado de Deus nesse período que ela estava passando, e por causa disso ela falou, bom, eu estou sozinha, ainda vou levar essas 2 moças comigo, as minhas noras, então uma despediu, então não queria levar a outra, porque ela falou, o que eu tenho a oferecer para essas pessoas? O que eu tenho para oferecer para essa minha nora Ruth? Mas como Ruth foi muito insistente, ela acabou, inclusive, levando Ruth também. Porque, irmãos, quando a gente perde a provisão de Deus de vista, quando a gente começa a não perceber a ação de Deus nos momentos de crise, até a bênção a gente às vezes manda embora. Às vezes Deus está abençoando, mas só que você está tão cego, você não consegue ver a mão de Deus nas coisas. Você só consegue ver as tragédias. Os filhos que morreram, isso que aconteceu, a tua doença, o desemprego. Mas você não consegue ver o cuidado de Deus. Lembra do povo de Israel lá no deserto? Deus mandando maná todo dia, uma nuvem de dia, coluna de fogo de noite, para eles não morrer de frio à noite no deserto, e uma nuvem lá para eles não morrer de calor. Deus fazendo tudo, mandando comidinha todo dia, tal. Ah, mas eu quero carne, eu quero isso. Então a pessoa não consegue perceber o cuidado de Deus. Ele só consegue perceber aquilo que ele acha que é muito necessário para ele. E Noemi estava caindo nesse problema. Estava sofrendo desse problema, a ponto de quase mandar a bênção embora. E quem era a bênção? Era Ruth. Nós vamos ver depois como Ruth foi abençoadora, como Ruth foi importante na vida de Noemi. Mas ela estava tão cega ali, não vendo a providência de Deus, que quase que ela manda a bênção embora. E uma outra coisa, irmãos, que a gente peca quando a gente não percebe o cuidado de Deus nos momentos de crise, é que a gente faz que nem Noemi. Elimeleque, no caso, e Noemi junto, né, que parece que ela concordou com a situação, tomam atitudes erradas e depois quer culpar Deus pela atitude que tomou.
Deus não mandou eles lá para Moabe. Deus não mandou. Eles foram por conta própria. Mas na hora que o calo apertou, na hora que o negócio começou a dar errado lá, o que eles fizeram? Deus que é culpado disso aí. Eu fui para lá, agora está dando problema, morreu meu marido, morreu meus filhos. Aí nós começamos a culpar, temos a tendência de começarmos a culpar a Deus pelas más escolhas que nós fazemos. E Noemi fez isso aqui. Vamos lá em Ruth mesmo, capítulo 1, versículo 20, que ela diz assim, a Noemi falando. Ela voltou para a terra, porque Deus visitou Israel, mas só que ela já voltou pobre e tal. E olha as palavras de Noemi quando ela chegou em Judá, chegou em Belém novamente. Mas ela lhes pediu para quem? Para o povo, né? Quando o povo viu ela voltando, olha, Noemi voltou, que legal e tal. Aí ela diz assim, mas ela, Noemi, lhes pediu, não me chameis mais de Noemi, que significa agradável. É mais próprio que o meu nome seja Mara, amarga, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Parti dessas terras com as mãos cheias. Quer dizer, ela falou, o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Mas peraí, mas foi Deus que mandou você ir para Moabe? Não foi. Vocês foram por conta. Agora, é Deus que tratou você com amargura. Você tomou uma atitude errada, você fez uma escolha errada e agora você não consultou a Deus para fazer aquela escolha e depois Deus é culpado das consequências que você sofreu por causa da sua má escolha. É isso que Noemi falou, não, Deus está me tratando com amargura, tirou meu marido, tirou meus 2 filhos, me deixou sozinha e tal, e por causa desse coração amargo de Noemi, inclusive quis mudar o nome, né? Normalmente é Deus que muda o nome. Aqui ela quis mudar o nome dela por conta própria. Só que não colou, o nome dela não colou. O livro todo continua chamando ela de Noemi. Não funcionou essa troca dela aí. Aí ela fala no 21, irmãos, uma coisa interessante. Eu parti dessas terras com as mãos cheias. Quer dizer, quando ela saiu de Belém, que é a casa do pão, quando estava faltando pão, para ir para Moabe, ela ainda era uma pessoa próspera. Ela tinha condição. Ela não era uma pessoa miserável, Elimeleque, ela era uma família próspera, apesar da escassez que estava acontecendo naquele período que elas foram para Moabe. Mas era uma família próspera. Ela falou, eu saí daqui com as mãos cheias. Eu saí daqui, viajei para Moabe em avião de primeira classe, tudo direitinho, com meus filhos, até comprei mala nova para não chegar lá com mala velha. Cheguei lá bonitinho. Mas depois as coisas começaram a não dar certo, e o meu filho morreu, aí eu voltei de mão vazia. Quer dizer, não havia necessidade dela sair tão rapidamente, de Elimeleque. Ela poderia ter esperado um pouquinho mais. Que aquele período iria passar. E Deus, com certeza, o sustentaria naquele período de escassez, porque ela não era uma pessoa tão desprovida de recursos. Mas aí, apesar dessa cegueira de Noemi, essa dureza de Noemi, Deus continuou agindo. Deus continuou trabalhando ali nos corações, dentro das circunstâncias, para abençoar Noemi, principalmente através da vida de Ruth. E aí Noemi começou a perceber o cuidado de Deus na sua vida, por causa da fé de Ruth. Aí Ruth chegou lá na cidade e falou, peraí, eu estou aqui, né? Passou um tempo, a barriga começa a roncar, a Ruth chegou, que Ruth parece que era uma mulher muito trabalhadora, né? Ela falou, Noemi, eu vou sair hoje aí para colher uns alimentos aí numa roça, aí numa fazenda qualquer, aí eu vou ver se eu vou pegar alguns alimentos. Então, aí a Ruth saiu de casa, foi trabalhar e, coincidentemente, ela caiu dentro lá da roça do Boaz, que era um parente de Noemi, um parente próximo, que depois veio a ser o resgatador de Ruth, que depois veio a ser o resgatador de Ruth, e os irmãos conhecem a história, a gente vai estar dando continuidade nisso aí, vamos dando uma pincelada nisso aí, que acabou depois assumindo toda a responsabilidade da casa de Noemi, que era um costume da época. Aí nesse contexto, nessa situação toda, surge um homem chamado Boaz, né?
significa fortaleza. Boaz, quem é Boaz? Boaz era um dos parentes de Elimeleque, que no período de escassez não saiu para ir para outro lugar, continuou ali em Belém mesmo, e segurou as pontas, continuou trabalhando e acabou prosperando, e Deus abençoou a vida de Boaz e tudo mais. Mas só que Boaz, ele estava vivendo no mesmo período de Elimeleque, no mesmo período de Noemi, no mesmo período, e no mesmo período dos juízes, em que cada um fazia o que queria. Ele estava ali, no meio, naquele contexto, cada um fazendo aquilo que dava na cabeça. Só que Boaz não, irmãos. Vê que interessante. Boaz, ele não, apesar de ele estar vivendo naquele período de apostasia, naquele período de degradação moral, porque aconteceram coisas terríveis nesses 300 anos do período de juízes. Uma mulher lá, uma concubina de sacerdote, lá no último capítulo, foi esquartejada, e, nossa, foi abusada. Então, acontecia coisas terríveis lá no livro de Juízes. Mas só que Boaz, apesar de estar vivendo nesse período de degradação, ele não se corrompeu. Então, irmãos, aqui a gente aprende uma liçãozinha com Boaz. Hoje a gente olha a igreja do Senhor, vamos pensar aqui no Brasil, né? Então a gente vê tanta coisa errada, vê isso, vê aquilo, mas isso, irmão, não nos autoriza a abandonar a vontade de Deus. Não é porque a coisa está detonada, cada um fazendo o que quer, cada um pregando o que quer, isso não me dá o direito de fazer o que eu quero. Boaz estava no meio de toda aquela degradação lá, vendo um monte de coisa errada, o povo adorando outros deuses, desviando dos mandamentos do Senhor, mas Boaz continuou firme. E aí nós vamos ver que, através de algumas práticas de Boaz, que o posicionamento dele, o amor dele pelo Senhor e pelos mandamentos do Senhor não alterou em nada, apesar do período que eles estavam vivendo, que era um período de degradação moral e espiritual. E como que a gente pode afirmar que Boaz é um homem obediente a Deus? Então, quando Ruth estava colhendo ali na fazenda lá na roça ali de Boaz, né? Boaz perguntou, quem é essa moça? Aí o pessoal dele lá, os servos dele, falaram, essa aí é a sogra de Noemi e tal, é uma mulher que trabalha muito. Olha, ela começou a trabalhar de manhã, ela só deu uma paradinha na hora do almoço, tomou um lanche e já assumiu o trabalho novo. Então, ela é uma moça que trabalha muito e cuida da sogra, apesar de ser estrangeira. E nesse interim, ela trabalhou, aí Boaz gratificou ela, deu um pouco a mais do que precisava ser dado, e isso fez com que ela voltasse para a casa dela, Ruth, né, voltasse para a casa de Noemi, com muita colheita, com muita espiga de milho. Então, Noemi ficou espantada com aquilo, né? Falou, nossa, mas como você conseguiu colher tudo isso? Né? Pelo texto, parece que ela carregou, acho que levou para casa mais de 25 quilos de alimento. E acho que ela provavelmente ia a pé. Então, Ruth era uma mulher meio forte, além de trabalhar, ela era forte, porque ela carregar todo esse peso e levou, e Noemi ficou muito contente com aquilo, né? E um detalhe muito importante, irmão, para mostrar o coração de Ruth, que quando, não sei se os irmãos lembram, na hora do almoço, aí Boaz falou assim, olha, senta aqui, ó, come com a gente aqui, e molha o seu pão aqui no vinagre. Eu não sei que gosto tem pão com vinagre, mas lá devia ser coisa boa. Aí falou, molha aqui o seu pão no vinagre e come e tal, e Ruth comeu. Só que tem um detalhe ali muito importante para mostrar o coração dessa mulher. Ela comeu e guardou um pouco daquela comida que ela comeu para levar para a sogra quando chegasse em casa. Sabe aquele negócio, você chega em casa, ó, abre a panela e come tudo que está lá e não lembra se tem alguém para comer depois? Não, a Ruth estava lá no trabalho dela, sabendo, mas a minha sogra não tem nada para comer. Então, eu não vou comer tudo, eu vou comer um pouquinho e vou levar um pouquinho para ela. Isso está lá no texto. Eu acho muito importante essa atitude de Ruth. E Boaz teve todo esse cuidado, mas só que Boaz ele não se corrompeu, ele não abandonou os mandamentos de Deus. Porque quando Ruth veio para casa, Noemi se tocou, falou, aonde você foi colher? Ele falou, eu fui colher numa seara aí chamada de um tal de Boaz. Ela nem sabia quem que era. Ele falou, Aí Noemi falou, não, esse Boaz ele é parente próximo nosso. E ele é um daqueles que pode resgatar você. Ou seja, Noemi estava preocupada em arrumar um casamento para
Noemi estava preocupada em arrumar um casamento para Ruth, e ele falou. Aí, quando ela falou isso, falou para Boaz, então Boaz é o resgatador. Então, ele tem a obrigação de casar com você, uma vez que meus 2 filhos morreram, para que o nosso nome continue, né? Para que o nome dos meus filhos, do meu marido, morra. Então, ele é a pessoa que tem que fazer isso aí. Só que, veja bem, irmãos, Boaz ele teria que casar com Noemi para que pudesse dar continuidade à descendência de Elimeleque. Só que, irmãos, para pensar, ele estava no período que cada um fazia o que queria. Ele poderia muito bem fazer vista grossa, se vira aí, cada um com seus problemas. Ô, Noemi, desculpa, você saiu daqui sem consultar Deus, agora eu não vou entrar nessa fria, não. Por que eu digo isso? Porque tinha uma pessoa antes de Boaz, que era mais próximo parente de Boaz, que teria que fazer essa obrigação de se casar com Ruth, para que pudesse manter o nome de Elimeleque na terra. E essa prática não era uma prática da cabeça deles, era uma prática chamada prática do levirato. Quando uma pessoa se casava uma moça se casava com um homem, então o que acontecia? Tinha que ter filho e ter descendência, mas se por acaso aquele homem morresse, o próximo irmão tinha que casar com a viúva do irmão. E se morresse, tinha que até ter um filho e continuar a descendência. Então era uma lei, era chamada lei do levirato. E isso está registrado lá em Deuteronômio 25, 5 a 10, mas só que tinha gente que não queria fazer isso. Aí Margarete casou comigo e eu morri sem filho. Aí meu outro irmão, que é o Nilson, queria casar com a Margarete. Exemplificando, aí o meu irmão, que é depois de mim, não quisesse casar com a Margarete, aí a viúva pegava o cara pelo pescoço. Está escrito lá em Deuteronômio, pegava o cara, levava lá para os anciãos, falava, olha, ele não quer suscitar a descendência do irmão. O Nelson morreu e o irmão dele não quer casar comigo. É questão de amor, questão de... O cara, não vou casar com você. Às vezes a gente se dava bem, mas só que era uma lei, tinha que fazer. E quando ele não fazia isso, sabe o que fazia, irmão? Sabe o que era feito? Você não vai casar? Tudo bem, não vamos obrigar você a casar. Aí tirava a sandália do pé no caso meu irmão Nilson, né, tirava a sandália do pé dele, e a moça cuspia na cara dele, a viúva, cuspia, está escrito no texto lá, cuspia na cara dele, e falava assim, isso aqui é para você saber que você a sua família vai ser chamada família dos descalçados. Então era uma vergonha. Se o cara não quisesse cumprir essa lei. Só que aí era questão de irmãos, e Boaz não era nem irmão de Elimeleque. Mas tinha alguém na frente dele. Ele falou, não, eu tenho essa obrigação, mas tem alguém que está mais próximo do que eu. Falou com o cara, aí o cara saiu fora. Falou, não vou. Aí as terras eu quero comprar. Falou, então, se você comprar as terras, você vai ter que casar com Ruth e tal, e assumir Noemi para suscitar o nome. Ele falou, não, então não quero. Então não quero, aí eu não quero, aí não quero. Aí ele saiu fora. Aí Boaz assumiu esse compromisso. Então nós percebemos como Boaz era fiel aos mandamentos de Deus. E uma outra coisa que a gente percebe na prática de Boaz é que ele ajudou uma estrangeira. Porque também o negócio de ajudar a estrangeira numa lei. Está lá em Levíticos 19, de 9 a 10, que quando você estava colhendo, você tem uma plantação de banana, de laranja. Uma laranja é melhor. Uma plantação de laranja. Você está colhendo as laranjas. Aí caiu uma laranja do chão, você não podia pegar. Você tinha que deixar aquela laranja que caiu no chão para os estrangeiros, viúvas e pobres. Era uma lei. Então você estava fazendo uma colheita, então você imagina um cara avarento, ele vê as laranjas caindo. Normalmente é a mais bonita que cai, né? Aí ele com certeza, ele já dava ordem para as outras pessoas para vir colher aquela laranja. E só que aquilo era uma desobediência a Deus, porque era Deus querendo demonstrar a sua compaixão e generosidade. Então, e Boaz tinha esse coração. Porque além daquilo que Ruth colhia lá na lavoura dele, ele falava para os empregados, deixa cair. Ele falava, deixa cair um pouco mais, para ela levar mais coisa. Então, ele é um homem de coração generoso. E quando ela ia indo embora, ele ainda dava um pouco mais para ela ainda. Dava um a mais ainda, um extra ainda para ela. Então, era um homem de coração bom, então ele fazia aquilo por generosidade. E por que será que Boaz tinha esse cuidado com os estrangeiros? Será que os irmãos sabem por quê? Porque a mãe de Boaz era estrangeira.
E sabe quem era a mãe de Boaz? A mãe de Boaz era Raabe, aquela ex-prostituta que guardou os espias. Aí os espias, lembra lá em Jericó que ela guardou os espias? Essa é a mãe de Boaz. E ela era uma estrangeira, ela era de Jericó. Aí ela guardou os espias de Israel, aí Deus acabou salvando ela e toda a sua família, e Salmão, se eu não estou enganado, acabou se casando com Raabe, e Raabe aqui acabou concebendo a Boaz. Então Boaz talvez tivesse essa consideração por estrangeiro, porque sabia, a minha mãe foi uma estrangeira. A minha mãe foi uma estrangeira. Então nós percebemos, irmãos, nessa história de Ruth, o cuidado que ele tem por aqueles que o amam, né? Como que ele cuida daqueles que se submetem a ele, ainda que às vezes nós façamos algumas coisas que não o agrada muito, sem consultá-lo, mas ele continua o seu cuidado por nós. Mas também Deus cuida da sua palavra, porque por trás dessa história tem algo maior, irmãos. Por trás dessa história tem algo muito maior. Por que Deus fez tanta questão de fazer todos esses ajustes? Usou uma moça com o coração de Ruth para poder casar com Boaz. Boaz aceitou, tal, porque essa história está muito ligada à história do nosso Senhor Jesus, porque Jesus vem dessa família, Jesus vem dessa descendência. Então a gente vê o cuidado de Deus para que a sua palavra não caia por terra. Vamos abrir lá em Ruth capítulo 4, versículo 18. Genealogia, né, que às vezes a gente não liga muito, né? Na Bíblia. 14, 18 diz assim: esta, pois, é a história da posteridade de Pérez até Davi. Aí vem, Pérez gerou Esrom gerou Arão, a Aminadab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe é Raabe, como nós falamos. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então, aí, continuando a sequência, nós vamos acabar lá em Jesus. Mas nós percebemos o ajuste de Deus. Nós percebemos o cuidado de Deus com a sua palavra. Então, por isso era importante essa questão de descendência. Por isso era importante a questão do levirato. A pessoa ter um filho, principalmente dentro dessa genealogia. Mas aqui a gente começa no 4,18 com uma pessoa chamada Pérez. Quem é esse Pérez? Já estou terminando, irmãos. Quem é esse Pérez? Esse Pérez era um dos filhos de Judá. Judá também saiu da sua cidade, foi para outra cidade, acabou casando com uma mulher estrangeira. Judá, um dos filhos de Jacó, né? E ele teve 3 filhos. Um chamava Er, um chamava Onã e um chamava Selá. Só que esse Er casou com uma tal de Tamar, que era nora de Judá. Só que ele não teve filho. Aí o que aconteceu? A lei do levirato. Essa Tamar teve que casar com o próximo filho, que era Onã. Aí Onã também não queria ter filho com ela, né? Que ele até praticava o onanismo, né? Aí ele não teve filho. Aí Deus acabou matando também Onã. Aí tinha o Selá, que era o mais novo. Só que esse Selá tinha que se tornar adulto para casar com Tamar, para prosseguir a descendência. Só que Judá acabou esquecendo da história, ficou com medo, porque todos os meus filhos que casam com essa mulher morrem, então eu não quero que morra esse último aí. E acabou dando uma de esquecidinho. Só que Tamar falou, não, está errado isso aí. Está errado. Aí o que Tamar fez? Como Judá, ele foi numa outra cidade, lá ver uns rebanhos, ela se vestiu de prostituta e ficou num certo lugar lá disfarçada. Aí quando Judá passou, ele estava viúvo, acabou tendo um caso amoroso com Tamar, né? E tudo bem. Aí ela falou, qual vai ser o meu pagamento? Né? O Judá falando, né? Ela falou, não, me dá o seu cetro aí, e depois quando você me trouxer o pagamento, que é um animal lá, um bezerro, sei lá o quê, aí eu entrego o teu cetro. Aí beleza, Judá foi embora, tudo bem, caso encerrado. Aí depois ele mandou para fazer o pagamento para a mulher. Só que chegou lá, a mulher não estava mais lá. Essa prostituta que era Tamar, na verdade, não era uma prostituta, ela estava disfarçada. Mas por que ela tomou essa atitude? Porque ela estava sem descendência. Ela ficou sem descendência. Isso era uma vergonha para ela, né? Aí quando Judá foi procurar, não achou, né? A mulher lá, beleza, né? Deve ter. Aí ninguém nem conhecia essa prostituta lá, tal.
Aí a Tamar apareceu grávida. Aí quando apareceu grávida, o pessoal foi falar para Judá, vamos, sua mulher aí, a sua nora engravidou, ela está envergonhando aí a terra e tal, aquela coisa toda. Aí ele falou, não, então vamos queimar essa mulher, vamos matar essa mulher, porque, né, isso não se faz, que absurdo é esse, como que a minha nora pode ter engravidado e bababá. E aí foram para executar a mulher, no caso Tamar. Aí ela falou assim, não, eu quero só falar o nome do pai da criança, né? Que eu estou grávida, né? Que eu estou gestante. O pai da criança é o dono desse cetro aqui. Aí quando Judá viu o cetro, falou que era dele. Viu que era dele. Aí falou, ela é muito mais justa do que eu. E por que eu estou contando essa história? Porque você vê o cuidado de Deus. Apesar de Judá não estar entendendo que a descendência era uma coisa importante, Deus ele fez um arranjo para que a descendência do Filho de Jesus Cristo não fosse quebrada. Isso, a gente vê como que Satanás estava tentando, apesar de não saber de todas as maneiras, para que o Messias não viesse. Porque se a coisa é quebrada ali, Jesus tinha que vir dessa geração. O cetro estava na mão de Judá, era a promessa que ele tinha. Então, aí quando ele viu aquilo, ele falou, não, então não vamos matar, tal. Aí ela acabou engravidou, nunca mais ele teve caso com ela, não assumiu ela como esposa, né, porque também era uma vergonha, mas os filhos nasceram, e o filho, e eram gêmeos, e o primeiro que nasceu foi justamente o Pérez. Né? Esse Pérez foi o primeiro, era para ele ser o segundo, mas ele passou na frente, empurrou o irmão dele e acabou saindo primeiro, e ele acabou sendo o primogênito. E o Pérez, irmão, significa tu abristes o caminho. Quando a parteira pegou Pérez, falou assim, olha, você abriu o caminho. E abriu o caminho para quem? Abriu o caminho para o Filho, abriu o caminho para Jesus. Para que a descendência do nosso Senhor não fosse quebrada. Então, veja a importância depois disso na vida de Ruth. Vê que é o arranjo de Deus. Deus nos detalhes. Deus não só cuidando dos seus, mas Deus também cuidando para que a sua palavra não caísse por terra. Indo já para a conclusão, irmão, então, Noemi, Boaz e Ruth jamais poderiam imaginar que da sua descendência nasceria o Cristo. Ele jamais poderia passar na cabeça dele que o Messias viria da descendência deles. E muitas vezes nós, irmãos, não podemos imaginar o que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós nos submetemos à sua vontade. Assim como eles não sabiam que da descendência, Boaz, Noemi, Ruth, não sabia que da descendência deles viria o Cristo, muitas vezes nós não sabemos o que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós nos submetemos à sua vontade. Ainda quando nós fazemos más escolhas. Mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, ainda nos cerca. E quando nós, irmãos, obedecemos a sua palavra, quando nós temos o coração inclinado a obedecer a sua palavra, nós começamos a experimentar o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então, assim como Ruth, assim como Noemi, o próprio Boaz experimentaram o cuidado de Deus naquele momento de crise, que nós tenhamos fé no Senhor. Não tiremos os olhos dele, não nos ceguemos como Noemi, para que, apesar da circunstância, apesar de toda a complicação que muitas vezes nos cerca, nós não possamos perder o Senhor de vista e possamos estar experimentando o seu cuidado nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Eu vou pedir que os jovens venham. Jovens, né? É jovens, né? O grupo de louvor vem à frente para cantar o último louvor. Vamos ficar em pé, então, e vamos orar. Sim, Pai, nós te damos graças pela sua palavra, que ela tenha falado aos nossos corações. Nos ajude, ó Pai. Apesar das nossas limitações, o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ajudado. Ajuda-nos também, ó Pai, no culto à noite, no partir do pão. Que o Senhor fale também aos nossos corações através do seu servo e de todos os atos do culto. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.